convidar a Luana para sentar aqui com a gente. Então, antes da gente começar as perguntas, eu vou só explicar novamente, né? Então, são duas propostas de alteração legislativa, né? Então, nós estamos mudando o artigo 90 da Lei Complementar 189, que é o Plano Diretor, e aí ele tem a seguinte justificativa. A presente proposta visa promover um ajuste pontual na redação do artigo 90 da Lei Complementar 189, de modo a assegurar a adequada harmonização deste dispositivo com a revisão da metodologia do cálculo da outorga onerosa do direito de construir, prevista na legislação urbanística municipal. A alteração decorre da necessidade de compatibilização normativa entre o Plano Diretor Estratégico e a atualização do instrumento da outorga onerosa, evitando interpretações divergentes e garantindo segurança jurídica ao processo de aplicação dos novos parâmetros técnicos definidos para o cálculo da contrapartida financeira. A inclusão da disposição transitória visa preservar o tratamento administrativo dos processos protocolados durante a vigência da Lei 298, assegurando a sua análise conforme as regras então vigentes, em observância aos princípios da confiança legítima e da proteção ao protocolo. Trata-se, portanto, de ajuste estritamente técnico indispensável para a coerência entre os instrumentos de planejamento urbano, sem alteração de diretrizes ou conteúdos estruturantes do plano diretor. Então, a mudança na lei fica o seguinte, né? O artigo 90 da Lei Complementar passa a vigorar com a seguinte redação. A aplicação do outorga oneroso do direito de construir será isenta de cobrança nos 5 anos seguintes à promulgação desta lei, deste plano diretor. Fica acrescido o parágrafo único da Lei Complementar 189 de 2018. Parágrafo único. Os processos protocolados durante a vigência da Lei Complementar 298 de 7 de janeiro serão analisados conforme as regras estabelecidas. Então, a gente tinha dado, né, esse período de 5 anos, então a gente está só revogando esse período que foi dado para ter a aplicação imediata com base na nova lei que vai ser aprovada. E aí, as grandes mudanças, elas ficaram dentro da Lei 208, tá? E aí acho que todo mundo teve acesso à lei, eu não vou ler a lei toda aqui, mas basicamente a gente incluiu a tabela, que é essa tabela que foi apresentada aqui, e definimos algumas regras aí de transitoriedade. Só fazer um complemento, a alteração do artigo 90 da Lei do Plano Diretor é para dar, a gente acrescentou o parágrafo único para os protocolos que estão vigentes, que ainda não tiveram a sua análise concluída, porque às vezes estão esperando autorizações do CONDEPAC, CONDEFAT, ANAC, enfim, esses protocolos que tiveram suas isenções, que ainda estão em análise, eu não posso simplesmente revogar o artigo do Plano Diretor do prazo de 5 anos de isenção. Então, por isso que a gente acrescenta um parágrafo único para os protocolos do direito de protocolo, aqueles que estão em andamento. Por isso que a gente altera o plano diretor no artigo 90, para dar direito de quem está andando ainda com os processos terem isenção ainda como direito adquirido. A hora que a gente revoga a lei por si só, ele perde esse direito. Então, a gente deixou claro, né, secretário, de que os processos que ainda estão em andamento sobre análise estão garantidos as porcentagens de isenções dadas no plano diretor, só para deixar claro. Antes da gente entrar nas perguntas, né, nas contribuições, nós tivemos 2 contribuições que foram enviadas antes da audiência pública pela internet, e a gente tem uma carta que acho que as entidades, né, e algumas construtoras gostariam de entregar. Então, se vocês quiserem já fazer a entrega da carta, a gente já deixa registrado aqui. Lembrando que essa audiência pública ela não está sendo transmitida ao vivo, mas ela está sendo filmada e depois vai ser disponibilizada caso alguém precise consultar.
Então, eles vão ler a carta também, no momento que for aberta as palavras, e aí todos têm conhecimento do conteúdo. Então, nós tivemos duas contribuições prévias. A primeira foi do Douglas, da Lautar Engenharia. Ele escreveu o seguinte: considerando que o processo construtivo já é amplamente tributado, qual razão para cobrar outorga onerosa quando o empreendimento está dentro do coeficiente de aproveitamento permitido? Essa cobrança deveria ocorrer apenas quando se ultrapassa o coeficiente de aproveitamento máximo. Ampliar a incidência em Campinas estimula investimentos, sobretudo diante do alto IPTU e demais taxas existentes. É fundamental revisar o modelo para que a outorga cumpra função urbanística sem gerar mais encarecimento barreiras à construção. Então, a resposta é a seguinte: a outorga onerosa é um instrumento urbanístico estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Trata-se de contrapartida a ser cobrada quando a edificação extrapola o coeficiente básico de aproveitamento, se limitando ao coeficiente máximo. Os recursos auferidos por este instrumento são destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e utilizados em obras e projetos que visam a melhoria do meio urbano para toda a coletividade. Isso porque as áreas que possuem coeficiente de aproveitamento máximo superior ao básico já foram objeto de melhorias e investimentos públicos. Assim, através da outorga onerosa, os recursos são devolvidos à coletividade, criando um círculo virtuoso. A lei orgânica já estabeleceu o coeficiente de aproveitamento básico de até uma vez a área do lote, e o coeficiente máximo, estabelecido pela Lei Complementar 208, garante limites para que haja suporte minimamente adequado para as atividades urbanas e traz elementos para a estimativa de população, o que é fundamental para a gestão das políticas públicas municipais. A outorga onerosa não é um imposto, portanto, não pode ser confundido com o IPTU. Trata-se de uma ferramenta importante para reduzir as desigualdades entre os diversos territórios e aprimorar a distribuição dos bônus e dos ônus causados pelo processo de urbanização. Então, essa é a pergunta com a resposta. E a segunda foi uma pergunta do Luiz Carlos Coldibelli, eu não sei se ele está presente. Luiz Carlos, a gente ficou um pouco com dúvida em relação à sua pergunta. Se você quiser e puder nos explicar melhor, que aqui, né, principalmente na primeira, uma ampliação que não altere o coeficiente de volume hídrico. Na verdade, posso explicar? Nós estamos num processo de regularização. Quer usar o microfone, por favor? Pode. Aquela. Boa tarde. Boa tarde. Quer usar isso aqui, Zé? Usa esse aqui, rapaz. Ricardo. Boa tarde a todos. Nós estamos num processo de regularização de um condomínio já construído em 2008, onde nós nos deparamos dentro do processo da regularização da cobrança da outorga onerosa, o que é desconhecido do munícipe como morador. Então, eu sei que talvez aqui a maioria seja de empreendedores que vão construir. Isso impacta também naqueles que já moram em algum local. Não é o da lei do puxadinho, porque é condomínio. E nós nos deparamos, quando nós adentramos com a documentação para fazer a regularização do condomínio, em função de uma construção onde a própria prefeitura nos informou: vocês estão irregular, precisa ser regularizado. Muito bem, entramos com documentação durante um ano e pouco e deparamos no final do começo do ano deste ano com uma cobrança, só para vocês terem ideia, entre 80 apartamentos de um empreendimento construído em 2008, que
tem um coeficiente acima de 1,1, de um pouco mais, de 1,16, uma diferença aí que dá nada de uma despesa para os condôminos que fizeram de forma irregular, de cerca de R$300 mil entre multa de construção e o valor da outorga onerosa em torno de 230 a 240 mil reais deste valor da outorga onerosa. Como foi dito aqui pelo secretário, pelo Panuto, desculpa aí, que a finalidade não é arrecadatória, para quem está lá como munícipe, não é a impressão que causa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Tem objetivamente, até porque na lei que originou isso, é do direito de construir, que combate o adensamento demográfico e destina-se melhor os investimentos do município. Algumas questões são levantadas para quem constrói numa área já construída, por exemplo, um telhado. Mas isso é considerado pelo órgão público de que isso é uma construção. Mas isso não interfere tecnicamente na necessidade de maior linha de ônibus, de infraestrutura de coleta de água, de outros investimentos. Então, não é a impressão que dá, para quem está lá na ponta, que não tem caráter arrecadatório neste caso. Não estou falando de quem vai construir, que vai precisar, quer aumentar, fazer um prédio de 50 andares, 60 andares, é diferente. Eu estou colocando aqui de quem já tem uma construção, quer fazer a sua regularização e nem sabe que se ele não fizer agora, em 2032, ele vai pagar uma outra área de terreno igual, equivalente ao que ele está construindo. Inclusive, todos os condomínios que eu tive contato, algumas com dúvida que vieram me questionar, eles não sabem dessa informação, que em 2032 ele vai pagar uma outra parte do terreno igual ao que ele tem. Então, fica aqui a minha colocação, que nós já estamos aqui há 2 anos em conversa. Existe já uma documentação, um protocolo em andamento, tá certo? Que inclusive é a nossa dúvida, né? Está se votando algo aqui, que parece-me que não seria retroativo, mas também ainda não, está em cálculo. Não sei se sai agora, se sai ano que vem, como é que faz. Só que de qualquer forma, o que vale? Tem 80 moradores de um conjunto de 356 moradores que terão que despender R$230 mil por aumento de área construída, alguns sim, interferindo na chamada do problema de absorção de solo, que fez uma construção que afeta de alguma forma o volume de água, não o volume de água, o volume de água até afetaria, porque eram quintais. Mas tem, por exemplo, coberturas que já são áreas construídas, aumentou o telhado. O que vai interferir isso? No chamado fator de qualquer despesa adicional do município. Se eu já vou pagar IPTU a mais, vou pagar a multa pela construção. Então fica a minha colocação. Eu não sei se ficou claro agora a explicação em relação às perguntas que eu fiz, tá? Eu fiz, na verdade, acho que 3 questionamentos, ou 2 aí, não sei se... É que eu não consegui mandar porque tinha um limite de questionamento aí, tá? Conseguiu? Não sei se eu consegui esclarecer. Mas eu ainda acho que está tendo uma confusão. Porque quando você fala da parte da impermeabilização, porque assim, aqui nós estamos falando de um caso de uma regularização, foi um prédio aí que foi construído sem o alvará. Não, o prédio foi construído normalmente. As ampliações. As ampliações foi feito sem alvará. Sem alvará. Isso. Então a gente tem um problema que é a parte de impermeabilização. É que nós temos quintais e coberturas. Isso, garden e apartamento. Os gardens, eu concordo. Tem um fator lá que vai afetar de qualquer forma. Mas isso não tem a ver com a outorga. Então, mas isso é impermeabilização. E deve ter alguma multa que eles devem estar pagando por ter feito a impermeabilização sem ter autorização. Sim, mas de qualquer forma, o documento que eu tenho, que ainda não é documento oficial, porque foi passado um cálculo estimativo para que eu, como síndico, informasse os condôminos. E nesse valor tem o valor de multa e o valor da outorga. Luiz Carlos. Sim. Boa tarde, sou a secretária de Urbanismo. Pois não. Seu processo de regularização do seu condomínio está lá na secretaria. Correto. O que impacta na outorga? Impacta sim. Porque toda ampliação, ela foi feita de uma forma irregular, correto? Então, para a gente poder regularizar o seu condomínio, imagina que se a cidade toda construísse irregularmente. Por isso que a gente tem o máximo que você pode construir, o básico. A cidade pressupõe de um planejamento e tem limites construtivos. Estou falando de uma linguagem bem simples para o senhor entender, não muito técnica. Então, o que acontece? Como esses apartamentos e essas construções começam a ampliar, hoje, em 2018, mudou a legislação do município e passa a ter uma cobrança
a mais sobre essa área construída. Embora o município deu isenção de 5 anos, aí começou a fórmula a cobrar, olha, o sexto ano é 10%, o segundo ano é 20% e o terceiro ano, que é esse ano, que nós estamos 30%. Até chegar a 100% em Até que, só que 2032. nós não vamos chegar ao 100%, que é objeto dessa audiência pública, que a gente tem um compromisso com todas as construtoras, entidades e com a sociedade, porque na época, quando fez esse gradiente, foi inclusive na gestão do prefeito Jonas, se assumiu um compromisso com a cidade de rever essa fórmula. E é esse compromisso que a gente está aqui nessa audiência. Então, toda a área de excesso de construção, que não teve uma regularização, foi auto ilegal, ele tem a multa por construir sem licença, perfeito, e esse acréscimo de área se paga. Então, você vai pagar 0,16 sobre o valor do metro quadrado que todo mundo está explorando lá e que não poderia pela legislação que estabelece. Aí você se paga. Se você quiser fazer uma vez o terreno, ok. Mas tudo que você vai fazer a mais, hoje é um instrumento do Estatuto da Cidade, um instrumento federal, que o município pode cobrar essa gordurinha. Então, é essa diferença no metro quadrado que está se cobrando. Então, assim, é só para a gente poder ter a audiência, é isso, né? Que a gente possa esclarecer de vários níveis de entendimento, mas eu gostaria que o senhor pegasse o meu telefone com a minha secretária, que é a adjunta Mona, eu faço questão de te atender e te explicar e chamar os moradores para que eles entendam que não é arrecadatório, é uma modelagem. Por quê? Porque tem região que a gente tenta construir mais, incentivar menos, e esse instrumento, ele é para isso, uma modelagem urbanística. Então, se o senhor quiser chamar os moradores, eu faço questão de atender o senhor no meu gabinete, passo o meu contato, e eu faço questão da gente abrir o processo e explicar, para que as pessoas entendam que não é uma questão arrecadatória. E sim, que se imagina que todo empreendimento pudesse sair construindo. Então, entendeu? O meu questionamento, secretário... Então, nós vamos trabalhar isso em conjunto. Não é um pouco a pauta, lógico, daqui isso impacta você, cidadão, que está ali, regularizando o seu condomínio, mas é preciso que vocês também entendam que a gente não pode sair construindo sem o devido licenciamento. Secretário, dá licença, eu não estou questionando uma multa. A colocação, eu estou, na verdade, o seguinte, tentando entender, se não tem finalidade arrecadatória, o nosso empreendimento foi construído em 2008. Provavelmente, eu não vou dizer 100% de certeza, até porque eu não era síndico há 8, 10 anos, eu sou síndico há 3 anos, e de 3 anos para cá eu tenho buscado fazer dentro do que está na legislação. O que acontece? Eu peguei um abacaxi, porque eu fui pedir para construir um banheiro, a prefeitura definiu. Você tem, pelo mapeamento aéreo, um monte de itens irregulares no seu condomínio. E vinculou ao processo para que eu pudesse fazer essa construção. Nesse momento, disparamos um processo da qual um empreendimento de 2008, entregue em 2012, com certeza a maioria das construções de 2013 e 2014, isso tem até por foto aérea, pelo Google se determina isso. O que a minha colocação, num primeiro instante, é o seguinte, preocupação inclusive com o munícipe. Os condomínios vizinhos, e com certeza outros, eles têm o mesmo problema. Eles não sabem que em 2032 vai pagar 100% do que ultrapassar o limite dele que podia. Ele não sabe, assim como nós também não sabíamos. E a gente sabia que se qualquer construção tem necessidade de se seguir o que está na legislação. Não é essa a discussão. Colocação, a primeira preocupação. Inúmeros condomínios em Campinas, sem dúvida nenhuma, têm construções efetivadas, provavelmente antes, inclusive, da lei da ortoga, e que no momento da regularização terá essa cobrança também, e conforme for passando o tempo, ficará cada vez mais caro para o munícipe. Tá certo? Eu estou colocando como munícipe também. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tá, eu acho que é importante, isso traz uma discussão à temporalidade. Se as construções até 2018, num processo de regularização, incide a questão da outorga. Uma vez comprovado que até 2018 ela já existia, o marco temporal da legislação é 2018. A gente, em resumo, a sua proposta é essa. Eu acho que cabe a gente, né, discutir internamente nessa temporalidade. Eu acho que é coerente, é justo, no sentido de trazer aquilo que você estava ampliando, por mais que fosse irregular, não tinha a questão da cobrança. Em 2018 houve um marco temporal e começou a exigir. Então, não posso alegar o desconhecimento de algo que eu não sabia. Eu acho que essa sua contribuição, em resumo, eu acho que faz com que a gente discuta isso internamente.
A minha preocupação não é só com o meu condomínio. Na verdade, existem inúmeros condomínios na área da região do Nova Europa e outros locais que desconhecem isso também, o processo que eles vão passar pelo mesmo que eu estou passando. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos começar as contribuições, as perguntas. A minha sugestão é que a gente faça blocos de 5 perguntas, aí a gente responde e daí a gente faz mais 5. Então a gente pode, eu vou fazer aqui as inscrições dos 5 primeiros e aí depois a gente abre para os próximos 5. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Mais alguém? Mais alguém? Seu nome? Mais alguém? Então a gente tem 4 inscritos. Seu nome? Então o primeiro bloco está fechado, daí depois a gente abre para mais inscrições aí para um segundo bloco. Então vamos começar, representante da Yoshi, você está pela Yoshi, você está pelas entidades Sinduscom. Então representante do Sinduscom. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo, eu represento hoje aqui o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço que essa gestão tem nos dado para discutir os principais projetos, né, que influenciam no mercado imobiliário. Acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente tem sido recebido pelos secretários sempre que um novo projeto é lançado, então a gente agradece esse espaço. Hoje, não só pelo Sinduscom, mas a gente traz aqui a leitura de uma carta que foi elaborada por 14 associações, tá, da cidade de Campinas, e um pouco mais de 20 empresas também que assinam como signatários dessa carta, tá? A carta é bem breve e a minha expectativa aqui é que a gente possa ler ela na íntegra. Pode ser, Marcelo? Bom, há 4 anos discutimos e tentamos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, encontrar uma solução para a questão da outorga onerosa do direito de construir. Avançamos bastante nessas discussões sobre valores e formas para a cobrança da outorga para a cidade de Campinas, em especial no último ano, com a intensificação de reuniões entre o grupo das entidades e o poder público. Após muitos debates, embasados através de apresentações de materiais comparativos e estudos desenvolvidos, nos quais muitos indicando valores desproporcionais e abusivos perante o mercado imobiliário, além de incompatibilidades de aplicação e inviabilidade financeira, trabalhamos em parceria para encontrar um equilíbrio no valor a ser praticado, tanto para os proprietários de terrenos quanto para o setor da construção, poder público e para a cidade e seu desenvolvimento sustentável. No entanto, ainda que tenha havido participação ativa e colaborativa das entidades, a proposta de alteração do coeficiente básico atual, fixando-o em 1 para todos os imóveis situados no território do município de Campinas, vide o artigo 1º da minuta do projeto de lei complementar, foi anunciada de maneira repentina apenas na última reunião entre o grupo das entidades e o poder público. Importante ressaltar que tamanha novidade foi apresentada às vésperas da redação final da respectiva minuta. Proposta esta que nunca havia sido cogitada e amplamente analisada anteriormente nas diversas outras reuniões e discussões realizadas para o referido assunto. Essa proposta de alteração não só pegou a nós, grupo das entidades e associações e de todo o setor de construção de surpresa, como entendemos que por já estarmos em fase de trabalhos quanto à revisão do novo plano diretor do município de Campinas, não seria este o momento adequado para uma medida tão drástica, como alterar o coeficiente básico de todos os imóveis do município. Sentimos que uma alteração como esta, que retira o direito adquirido de coeficientes de aproveitamento dos atuais imóveis em diversas áreas da cidade, conforme encontra-se definido no artigo 67 da Lei Complementar nº 208 de 2018, necessita de discussões, análises e verificações quanto à aplicabilidade muito mais profundas e abrangentes, com a participação dos demais setores da sociedade como um todo.
identificamos diversas regiões do município onde o coeficiente básico é maior que o atual coeficiente máximo. E reduzir o CA básico para 1 significa, por exemplo, que um imóvel que atualmente possui o CA básico de 2,3, ao passá-lo para um CA básico de 1, possa chegar somente até 2, correspondente ao CA máximo da região. A exemplo, um imóvel localizado em uma ZC2. O então direito assegurado pela Lei Complementar 208 de 2018, segundo o qual o imóvel teria CA básico e, por consequência, um CA máximo de 2,3, se perde. Portanto, além de passar a incidir um pagamento de outorga onerosa antes não previsto, perde-se a fração de 0,3 de potencial construtivo já de direito. Entendemos que o momento mais assertivo para tal ajuste seria junto à revisão do plano diretor do município, previsto para o ano de 2028. Uma alteração dessa magnitude traz consequências imediatas e de grandes impactos socioeconômicos, como, por exemplo, a elevação de valores para o empreendedor, resultando também na elevação do custo final dos imóveis. Em complemento, tendo em vista que os atuais valores venais e valores de IPTU foram calculados considerando, em suma, o potencial construtivo atual referente a cada imóvel, ou seja, diretamente correlacionado ao CA básico, a alteração repentina desse coeficiente de aproveitamento impactará de forma direta e expressiva nos respectivos valores dos imóveis, podendo se recaírem, inclusive, sobre a arrecadação anual pelo poder público, ou seja, os atuais imóveis, que já pagam valores altamente expressivos de IPTU, precificados sobre seu atual potencial construtivo, passarão a perder seu respectivo valor de mercado, com tal alteração proposta. Em análise, caso esse potencial construtivo seja reduzido, em exemplo, passando o CA básico de 1,3, 1,4, 2,3, 3,24 ou 5 para 1, conforme proposto na minuta, ensejará mais que insatisfação dos proprietários, mas a busca por ressarcimento e revisão dos seus valores de IPTU. Diante desse cenário, será transferido ao município tamanho prejuízo, podendo até ser configurado como uma renúncia de receita, causando insegurança jurídica e, consequentemente, alertas ao Ministério Público. Nesse contexto, nossa sugestão para evitar a perda de potencial construtivo dos atuais imóveis, ou seja, um direito já adquirido, perda de valores de terreno por parte dos proprietários, perda de arrecadação pelo município e redução no crescimento e desenvolvimento da cidade, seria por manter os atuais coeficientes de aproveitamento básicos, outrora já estipulados em legislação vigente, e aplicar os fatores de planejamento, FP por APG e FP por zoneamento estudados, e apresentados nessa minuta de projeto de lei complementar nos anexos 6 e 7. Dessa forma, teremos um prazo de mais 2 anos para, em conjunto com a municipalidade, amadurecer e construir os novos conceitos e regramentos para a alteração e aplicabilidade em todo o território da cidade de Campinas, de um coeficiente básico fixado em 1. Aproveitamos também para reforçar propostas essenciais que já foram discutidas em reuniões passadas e que foram de consenso de todos. Primeiro, a redução em 50% da outorga onerosa para imóveis localizados nos eixos DOT, fortalecendo e incentivando, como preconiza o plano diretor, o crescimento estruturado. Vincular o pagamento da outorga até a emissão do certificado de conclusão de obra, o CCO, mediante a apresentação de seguro-garantia antecedendo a emissão do alvará de execução, e a formação de um grupo de trabalho onde nós, o grupo das entidades e associações, nos colocamos à disposição para continuar este diálogo, debatendo e trabalhando juntos a municipalidade para encontrar soluções equilibradas e duradouras. Certos de pronta atenção, antecipadamente agradecemos e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado, Diogo. Nós vamos passar para o próximo e depois a gente discute, a gente responde. Marga. Boa tarde.
tarde, sou Margarete, arquiteta, representando a ASBEI, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Primeiro eu queria agradecer os secretários, não só por hoje, mas pelo trabalho. Os últimos anos foram um pouco mais difíceis, mas esse ano a gente realmente, eu acho que avançou bastante em reuniões, em discussões, a gente trabalhou bastante realmente em conjunto. Eu acho que as nossas ideias, as ideias deles, todas consideradas entre todos. Dito tudo isso, eu queria levantar duas questões. Sobre a questão do coeficiente básico passar para 1, que realmente foi algo que veio um pouco no final das nossas conversas, uma preocupação grande que a gente tem é sobre a perda do coeficiente mesmo, e não só sobre a questão da outorga, mas sim uma pessoa tem um terreno que é 2,3, 5 no centro, vamos supor que a lei do centro não vingue, né? A gente tem um terreno que é 5 vezes, ela foi precificada a 5 por anos e anos e anos, décadas e décadas, e de repente ela vira 1, não só a pessoa paga uma outorga para ir até onde ela pode ir, mas esse até onde ela pode ir é 4. Então ela não tem esse direito do 5, o 5 morre, então ela vai de 1 para 4. Tem lugar que de 2,3 o máximo vai ser 2. A gente tem até alguns lugares estranhos que eu acho que até 3,24 vai para 2. Tem lugar de 1,4 que vai para 1. Então a gente está perdendo coeficiente, a gente está perdendo uso de terreno. E em muitos casos são terrenos que estão sendo negociados. Todo mundo que trabalha com terreno aqui sabe que para conseguir negociar um terreno não é 1 mês, não é 2 meses, às vezes é 1 ano, é 2 anos. E a outra questão que eu acho que é bastante importante sobre a apresentação da Geo Brasilis, que foi bem elucidativa, bastante interessante, o que veio para nós sobre o estudo, quando nós o recebemos, eu acho que quando ele foi feito, e tanto que está na fórmula apresentada pela Geo Brasilis, está escrito CA máximo menos o CA básico. Ora, se o CA básico vai ser 1, ou já estava sendo pensado em 1, seria CA máximo menos 1. Quando nós recebemos esse estudo da Geo Brasilis, que vocês nos passaram, e todos nós estudamos, acho que nós recebemos isso em agosto, e trabalhamos as nossas tabelas junto com vocês. A Esther fez um trabalho maravilhoso, pena que ela não está aqui hoje para ver isso, mas assim, fez um trabalho muito minucioso sobre coeficientes e tal. Era sobre o nosso coeficiente básico atual da nossa lei, e não sobre 1. Então, quando a gente pega o CA máximo menos 1 e aplica na fórmula, os números são totalmente outros, não são esses apresentados pela Geo Brasilis, que nós todos já tínhamos entrado num... ok, isso daqui parece funcionar. Então, a gente queria entender um pouquinho, e eu acho que essa questão de estamos já trabalhando no plano diretor, já estamos com grupos montados falando sobre isso. Então, por que não a gente respirar um pouco e juntos todos, como a gente trabalhou a outorga, trabalhar a questão da cidade ir para 1? Eu acho que nós, entidades e associações, estamos abertos a ajudar e a participar desse debate de como melhor levar a cidade como um todo para uma vez e fazer as adequações necessárias para o futuro. Enfim.